eu sou o Rodrigo, estamos começando aqui mais um episódio aí do Cutibook e hoje, excepcionalmente, eu não vou falar de romance, eu vou falar de uma paixão. Hoje o assunto é futebol. Eu sei que vai agradar muita gente, outras pessoas aí podem torcer o nariz, mas com certeza eu vou mostrar como o futebol tem muito a ver também com literatura. Eu vou aproveitar esse episódio para falar de dois livros que eu considero assim, fundamentais para a galera que curte futebol e que gosta de saber além do campo, as coisas que acontecem, a história do futebol, as histórias do futebol. Então eu vou dividir em duas partes. A primeira parte que eu vou falar é desse livro fantástico aqui do escritor uruguaio, do Eduardo Galeano, então, que é o Futebol ao Sol e à Sombra. Muito bom esse livro. O outro livro que eu vou falar, que vai ficar para a segunda parte, é Como o Futebol Explica o Mundo. Uma edição muito bacana também de Franklin Foer, tá? Um escritor americano. Aliás, vim fazer o vídeo de hoje, né, para mudar um exemplo aí que o futebol é uma coisa universal. Eu escolhi, não foi por acaso, essa camisa do Vietnã aqui, né? É mais confortável, que eu provavelmente não vá despertar a ira de ninguém. A seleção do Vietnã, né, não incomoda ninguém. Futebol não é uma questão de vida e morte, é muito mais do que isso, né? O Eduardo Galeano é um escritor já consagrado, um escritor famoso, jornalista também. Além de ele ser um grande escritor, de ser um cara extremamente culto e inteligente e com uma visão política muito bacana, ele também é um apaixonado por futebol. Então ele escreveu esse livro aqui. Essa edição que eu tenho aqui é da LM Pocket. O Galeano começa a tratar o livro dele, inclusive antes, na pré-história, que a gente chamaria aí de pré-história do futebol. Então ele fala desde das formas mais rudimentares de bola, dos povos antigos, que algumas suspeitas de que esses povos antigos já praticavam futebol. Então ele passa desde da China antiga, a Grécia, até alguns povos indígenas. E depois ele vai traçando ali pela era do profissionalismo. Na verdade, o futebol se tem como marco da origem do futebol e do nascimento do futebol o estabelecimento das regras que se deu ali na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né, no fim do século XIX. E depois que o Galeano passa do profissionalismo, ele estabelece mais ou menos como uma linha mestra ali as Copas do Mundo. Então, a cada Copa do Mundo ele conta essas histórias. Entre as Copas também muita coisa que obviamente aconteceu, mas sempre com base ali pequenas histórias. Então, na verdade, é como se ele contasse a grande história que é o futebol por meio de pequenas historietas, né, pequenos contos verdadeiros, né, algumas com caráter até de lenda, mas é muito rico mesmo nessas histórias. O título não é à toa que ele coloca Futebol ao Sol e à Sombra, porque o Galeano ele mostra tanto a parte lúdica, a parte da fantasia do futebol, como também ele envereda aí pela parte mais obscura, né, que é a questão algumas questões políticas que envolvem o futebol, questões de empresas, enfim. A gente sabe que o futebol, a partir do momento que ele se tornou um negócio, ele deixou de ser apenas um jogo, né? Ele mobiliza uma infinidade de interesses, uma infinidade de dinheiro. Centenas de histórias que o Galeano traz, eu trouxe algumas que eu achei bacana para deixar vocês com vontade de ler. Ele conta que vou até pegar a cola aqui do nome da teóloga alemã, que uma jornalista chega para essa teóloga alemã que se chama Dorothy Sohle e pergunta para ela: como a senhora explicaria a um menino o que é a felicidade? A teóloga responde: não explicaria, daria uma bola para que ele jogasse. Então, na verdade, essa é a parte que a gente mais pode chamar da luz do futebol, né? Do sol do futebol. Acho que é isso que o Galeano quer passar, dessa paixão, dessa mobilização e desse poder que o futebol exerce sobre as pessoas. Na vida real, a luz e a sombra quase sempre andam juntas, né? Estão juntas, né? Ele vai permeando também essas histórias fantásticas aí com as coisas menos nobres. Ele fala muito da FIFA, né? Da maneira como a FIFA muitas vezes, desde a sua origem, né? A FIFA sempre privilegiou
o espírito, digamos assim, financeiro em detrimento ao espírito esportivo. Os dirigentes precisam ganhar cada vez mais, as marcas precisam fazer cada vez mais dinheiro, os jogadores precisam ser cada vez mais bem pagos. Tudo isso acaba virando um grande bolo que acaba, na verdade, prejudicando justamente o espetáculo, né? Que acaba ofuscando aí a luz do futebol. Eu acho que o Galeano dá uma dimensão muito bacana de como também esse jogo ele pode ser usado de uma forma espúria, né? Para trazer para o vídeo, eu trouxe algumas coisas, principalmente ligadas à literatura, que o Galeano coloca. Uma das questões que o Galeano coloca nesse livro dele é uma frase, um clichêzão aí do futebol, que é aquela história do futebol é o ópio do povo. Ele inclusive coloca um personagem, uma figura muito relevante do ponto de vista da literatura que simplesmente abominava o futebol, que é o escritor argentino Jorge Luis Borges. Há histórias, inclusive, de que ele teria alguma vez aí marcado uma de suas aulas no pleno jogo da Copa do Mundo de 78 na Argentina, justamente para assim, bater de frente mesmo com o que ele considerava uma grande perda de tempo, né? Independentemente disso, o Galeano ali faz a sua defesa, ele se coloca do outro time, né? Ele não é daqueles que repudiam o futebol, muito pelo contrário, ele é um apaixonado pelo futebol. E ele coloca um exemplo aí da literatura também, que também era um apaixonado pelo futebol, que é o Albert Camus, ou Albert Camus. O Camus, que é um escritor argelino, que é ali do time do Jean-Paul Sartre, né, na época do existencialismo da França. Escreveu O Estrangeiro, escreveu a Peste. O Camus era apaixonado por futebol. Inclusive conta uma história muito bacana, que o Camus acabou virando goleiro pelo fato de que a avó, toda vez que ele chegava em casa, a avó olhava as solas do sapato, né, do Camus, e se elas estivessem gastas, ele tomava uma surra. Então, provavelmente, isso foi um motivo forte para levar o Camus à posição de goleiro. E dentro dessa presença aí do Camus no livro do Galeano, ele deixa uma frase, um axioma muito bacana, que ele diz assim: tudo que eu sei de moral eu devo ao futebol. Então vou ficando por aqui, pelo menos nessa primeira parte sobre futebol aí, com o Eduardo Galeano, o futebol ao sol e à sombra. Fica a minha recomendação para quem gosta de futebol, ler esse livro, e também para se inscrever aqui, porque vai ter a segunda parte, onde eu vou falar como o futebol explica o mundo, do jornalista americano Franklin Foer. Também é bem legal e de alguma forma ele dá uma continuidade, principalmente essa questão de luz e de sombra que o Galeano coloca. O Foer, quando vai falar de globalização, também mostra como o futebol e a globalização se envolvem e podem produzir coisas boas e coisas ruins. É isso.